doutora Soraya é psicóloga, psicanalista e é coordenadora do Núcleo de Estudo e Prevenção de Suicídio da Bahia. Por favor, doutora Soraya, fique à vontade, só com a palavra. Muito obrigado. De antemão, eu vou me apresentar como o senhor nos ensinou. Eu sou uma mulher de meia idade, sou psicóloga, psicanalista, baiana, morena, tenho os cabelos longos, trabalho já há quase 3 décadas com suicídio e eu costumo dizer que esta é a minha grande paixão, é a minha causa, a prevenção do suicídio. E eu queria aproveitar para agradecer imensamente esse convite. Eu me sinto muito honrada, porque é uma terra que eu estou me sentindo aí, inclusive. Estou me sentindo em Floripa. Tenho muitos amigos, já fui diversas vezes, e eu acho que se tem alguma coisa de boa, se a gente pode pensar assim, nessa pandemia, é que ela nos permite estar em vários lugares. Num dia só, a gente pode estar em vários estados e até em outros países falando. O que antes era uma coisa impossível, mas nada substitui a presença. Então, eu tenho que agradecer inicialmente ao Ministério Público de Santa Catarina por essa iniciativa maravilhosa. Eu queria agradecer ao doutor Douglas, né, que foi quem iniciou a questão do convite através do Marcel. É o Dr. Douglas Martins, que é o coordenador do Centro de Apoio à Organização dos Direitos Humanos, está o Dr. Alexandre Stafani, que é o subprocurador-geral, a doutora Deise, que é a doutora Deise Porto, que vem dando esse apoio, né, há tanto tempo, e também a doutora Amanda Rabelo, com quem eu tenho tido muitas conversas e muitas entrevistas e tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje. Quero agradecer também às moças maravilhosas da linguagem de Libras, e ao Tiago, esse apoio técnico, que é uma pessoa que eu digo muito paciente para aguentar todas nós para esse apoio técnico. Tudo bem não estar bem. Achei lindo. Eu vou compartilhar essa tela com vocês. Vocês podem ver a tela? Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Sim, estamos. Sim, doutora Soraya, estamos. Ok, então vamos lá. Vou passando aqui, porque não tem muito tempo. Eu fiquei me perguntando, todas as vezes que me convidam para falar sobre um determinado tema, eu costumo ficar pensando, porque às vezes são coisas tão óbvias, mas a gente não presta atenção justamente porque são tão óbvias. E eu fiquei pensando nesse tema, e aí, com algumas falas desse clipe, por que eu tenho que dizer que está tudo bem, mesmo quando não está? E a gente repete isso sempre, a gente fala sempre sobre isso, que a gente precisa ser verdadeiro e falar sobre o sentimento. Mas ele diz, por que as pessoas precisam mostrar que estão bem o tempo inteiro? Por que tem que demonstrar que estão bem todos os dias? E ele diz assim, não tem como, ninguém consegue demonstrar isso. Nenhum ser humano consegue estar bem todos os dias. E aí, eu não quero me incomodar, olha a frase dele, eu não quero me incomodar nem me sentir um peso para ninguém. Eu escuto isso todos os dias na clínica. Eu não me sinto realizado como ser humano, nem como filho, nem consigo me encaixar nesse todo esse contexto. E aí ele fala, muita cobrança dentro de mim, tenho muito medo de ter feito escolhas erradas. Gente, tudo gira em torno do medo. O medo de errar, o medo de decepcionar, o medo de não se encaixar, o medo de incomodar. Nós viramos seres humanos com medo da vida, das coisas, e o que é pior, o medo de decepcionar ao outro. Às vezes me sinto muito mal, ele diz, a ponto de não conseguir levantar, de fazer o básico. A gente tem tantos pacientes que dizem que ficam 3 dias sem conseguir levantar da cama, tomar banho, escovar os dentes. Aí ele diz uma frase que é fantástica, eu não quero me vitimizar. Olha, quer dizer que estar mal é se vitimizar? E aí o que eu fiquei me perguntando é que por que essa regra ela só se aplica a questões do bem-estar psíquico? Porque vão achar que é mimimi, vão achar que é frescura, que é falta do que fazer, que é para chamar atenção, alguns dizem que é falta de Deus e por aí vai.
O Roberto Pompeu de Toledo, ele costumava escrever umas crônicas, e há muito tempo isso, uma delas dizia o seguinte, que antigamente as pessoas se cumprimentavam assim, olá, como vai? E aí começava o papo. Depois, isso mudou para, como vai você, tudo bem? E depois, já é direto, tudo bem? Quer dizer, você não tem o direito de dizer que está tudo bem. As pessoas já lhe perguntam para ter uma garantia que você não vai falar que está mal. E aí, antes de passar para isso, me aconteceram duas situações essa semana que eu achei tão ilustrativas. Me ligaram de um call center qualquer para me oferecer alguma coisa, e a moça está tão acostumada a falar o texto que ela disse para mim: olá, dona Soraya. Eu disse sim, tudo bem com a senhora? Aí eu falei, só para ver a reação dela: não, está tudo péssimo. Ela disse: que bom. Eu falei: que bom? Que bom que está péssimo? Que horror que está péssimo. Ah, ela me desculpa. E aí passou meia hora, olha, gente, meia hora depois eu recebi uma outra ligação de um outro call center, dessa vez era um rapaz, e ele me fez a mesma pergunta: como vai, dona Soraya, tudo bem? Eu disse: não, tá tudo péssimo. Ótimo! Eu falei: ótimo? Não, não tá ótimo. E aí as pessoas estão lidando com a vida no automático, tem que estar tudo bem, e elas nem sequer escutam quando está mal. E aí o que eu me perguntei é por que esse problema, se o problema for físico ou se for uma realidade externa, as pessoas falam. Por exemplo, se você tiver com mal-estar físico e você encontra alguém e a pergunta da pessoa: e aí, tudo bem? Ela diz: tudo bem, mas eu estou com uma dor de cabeça horrível. Por que ela pode falar que está com dor de cabeça? Ou então, se ela estiver passando por um problema na justiça, né? Ministério Público, inclusive, e aí, tudo bem? Ela pode dizer: tudo bem, mas estou com uma coisinha me tirando o sono, estou com um processo na justiça, mas vai dar tudo certo. Então, isso realmente me fez questionar por que você pode falar que não está bem se a questão for física ou se for da realidade. Como se tivéssemos dois corpos, essa visão cartesiana de que temos um corpo físico e um corpo psíquico, e que o emocional e o psíquico não são tão dignos de importância, não merecem ser falados, nomeados, porque isso causa um mal-estar no outro, mas também é um motivo de tristeza, de menos-valia. Ora, como assim não está bem? Você tem que estar bem. Então, na sociedade que a gente vive, não há lugar para o medo, para a tristeza, para a angústia, para os erros, dúvidas, fracassos, desistências. Por isso que ele fala no vídeo: eu não sei se eu fiz as escolhas certas, eu não sei se eu vou agradar as pessoas. Então, nós vivemos uma ditadura, a ditadura da felicidade. Você é obrigado a ser feliz. A ditadura da beleza, né? São corpos esculpidos com mentes atrofiadas. A ditadura do bem-estar, você não pode dizer que não está bem psiquicamente, né? A ditadura do sucesso, você tem sempre que ser um ícone em alguma coisa, do acerto e das conquistas. Eu fico me perguntando, gente, ditadura, seja de direita, de esquerda, não importa, a ditadura cerceia a nossa liberdade. Liberdade é o que a gente tem é o maior bem, é o bem supremo, é o que a gente pode ter de mais valioso, é a nossa liberdade, o poder de ir e vir. Tanto é que nessa pandemia eu costumo dizer que estamos presos em nossas células, desculpe, em nossas celas, não deixam de ser células, nossas celas domésticas. Eu até brinco de que todo dia eu fico esperando chegar na caixa lá do correio minha tornozeleira eletrônica, porque tem 1 ano e meio que eu não saio de casa, só atendo remotamente, tanto os pacientes do serviço público quanto os do consultório. Então, esse vírus que a gente não sabe o que é, nem quem é, que a gente pouco sabe, esse desconhecido, invisível e letal, conseguiu parar o planeta de uma forma tal que a gente não sabe de onde a gente vai ser atacado. O fato é que a gente precisa se resguardar, se confinar em casa, se distanciar. E o ser humano, por si só, é um ser humano social, ele precisa do outro. Curiosamente, se a gente pensar isso, quem fala é um amigo psiquiatra mineiro, doutor José,
de Dr. Humberto Correia, ele diz o seguinte: a pior punição que você pode dar a um ser humano para o pior crime é a prisão, é cercear a liberdade. E aí eu pergunto, qual é o crime? Qual foi o nosso crime para termos que ficar trancados, trancafiados, presos e termos a nossa liberdade cerceada? Então, por que falar sobre o suicídio? Veja, se você não fala do seu mal-estar, como a doutora Amanda falou tão bem, a angústia faz parte do ser humano. É só nós, humanos, nos angustiamos justamente por sermos seres de linguagem. A angústia faz parte da vida. Viver é muito difícil, é preciso. Eu não sei se essa citação é da Hannah Arendt, porque assim, eu passei o meu tempo todos esses anos na clínica me perguntando por que as pessoas se matam. Eu até hoje não cheguei a uma conclusão, acho que não tem conclusão. Mas alguém me falou que a Hannah Arendt disse uma vez, eu nunca consegui encontrar essa citação dela, por que as pessoas não se matam? Porque a vida é tão difícil. As pessoas não se matam porque, a despeito de tanta dificuldade, parece que sempre há uma luzinha no final do túnel. Essa luzinha a gente chama de esperança. E a pessoa, quando decide de fato se matar, é quando ela perdeu a esperança. Então, por que a gente não pode falar dos nossos problemas psíquicos e emocionais e, consequentemente, a gente não pode falar das dores de existir como se isso fosse vergonhoso? Por que a gente tem que se calar diante do suicídio, que é um tema tão silenciado? E a gente corre o risco de botar as coisas, né, explicar as coisas e colocar em caixinhas, né? Então a gente sempre fala desse discurso capitalista, e o discurso capitalista traz todo esse imperativo de satisfação, de sucesso, que você não pode sucumbir, que você não pode entristecer, você tem que tomar logo uma pílula para ficar feliz, porque você tem que produzir e consumir. Olha, falando dessa forma, parece que o sistema capitalista, não estou falando do sistema, estou falando do discurso capitalista, como falo do discurso médico muitas vezes, o discurso é o que faz com que a sociedade funcione. E como a gente vive num cybermundo agora, a velocidade com que as informações se passam é muito grande. A forma como a gente é manipulado, inclusive dos nossos desejos, doutora Amanda, já que a senhora falou sobre os desejos, nossos desejos também estão submetidos a todo tipo, uma sorte de manipulação. Bom, mas eu falava que o discurso capitalista ele não é responsável pela depressão nem pelo suicídio, até porque existem casos de suicídio desde o Velho Testamento. Depressão também sempre existiu. O rei Saul se queixava de depressão. Então, na verdade, o que a gente pensa é que o discurso capitalista, ele fez da depressão um signo do déficit, da menos-valia, porque associado à questão do consumo e da produção, ele é alguém à margem, ele é uma pessoa fora da norma, ele é anormal, então ele tem que ser segregado, silenciado e tudo mais. Mas nesse sentido que eu digo que o discurso capitalista faz com que a gente tenha que dizer que está tudo bem, porque tem até uma coisa assim, tipo, não fala que está mal, porque atrai. Ora, como assim atrai? Você falar que está mal atrai? Quais os efeitos, né, causados por esse silêncio? Eu vou passar rapidamente, porque a doutora Amanda já falou sobre isso, as crenças, os mitos, o preconceito. Suicídio é um ato de fraqueza, de covardia. Quem quer se matar não avisa. Quem ameaça não se mata. Quem quer morrer mesmo, se mata. Suicídio é falta de Deus, de fé, de vergonha, para chamar atenção, para manipular. Nada disso, gente. Tudo isso são crenças e estigmas. E por que nós criamos? Por que existem os mitos? Os mitos é quando a gente não consegue entender uma determinada coisa, né? No início era assim, o Levi-Strauss, ele estudou os mitos dos povos antigos, das primeiras civilizações, e como os povos não conseguiam explicar a natureza, criava-se mitos para ter uma resposta. E eu acho que é exatamente isso. Como a sociedade não consegue entender o que é o suicídio, por que as pessoas se matam, elas criam mitos em torno disso para terem respostas, para ficarem mais tranquilas. Só que esses mitos, essas crenças,
são os maiores responsáveis pelos estigmas e por calar a boca de todos. Então, todas essas crenças geram percepções distorcidas, posturas inadequadas, antiéticas, e o resultado disso são pessoas que são pré-julgadas, conjugadas, condenadas, sentenciadas e descuidadas. Então, o grande problema, eu acho que é a falta de informação, a falta de conhecimento. Isso faz com que a gente reduza o sofrimento humano a ideias simplistas, reducionistas mesmo. Isso aumenta o preconceito, levando a uma compreensão equivocada do problema e abordagens inadequadas. Além disso, a consequência disso é que é o que eu chamo de iatrogenia das palavras. Quando uma pessoa chega numa emergência, tenta suicídio, e um profissional da saúde, um médico, um enfermeiro, diz: você não queria se matar, vamos combinar, você queria atrapalhar o meu plantão. Da próxima vez, você faz isso, que é tiro e queda. Ora, isso o que provoca? É uma iatrogenia das palavras, é um efeito nocivo a partir das palavras recebidas pelo outro, porque depois ele diz: se até o médico, se até a enfermeira diz que é para me matar, então é porque eu tenho que me matar mesmo. Então, o suicídio provoca reações de incompreensão, de ódio, revolta, repugnância, desprezo, maltrato, indignação e punição. Aí eu fico pensando, se a definição do suicídio é uma morte violenta por causas externas, tanto quanto os homicídios e os acidentes de trânsito, por que só o suicídio não convoca, não promove a compaixão? Por que o suicida ele é tão incompreendido? Justamente porque ele põe à amostra a vida, ele põe à prova e ele mostra o que a doutora Amanda falou, que é o mal-estar da civilização. Ele mostra que não estamos bem todo o tempo, que temos problemas e que justamente por isso a gente precisa falar dele, porque o suicídio com essas proporções globais, né, quase um suicídio a cada 35 segundos, o Brasil está ocupando o 8º lugar no ranking do suicídio. Então, o Setembro Amarelo teve essa capacidade. A IASC, que é a Associação Internacional, criou um dia, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que é o dia 10, mas o Brasil, como tem esse tamanho continental, resolveu ampliar para um ano. E essa campanha é feita pelo terceiro setor, que é o CVV, Associação Brasileira de Psiquiatria, Pra Vida, que é uma ONG do Ceará, e com isso deu assim a visibilidade ao mundo, tirou a mordaça desse tema do suicídio e fez com que esse tema entrasse nas casas, nas escolas, nos trabalhos, e as pessoas começaram a falar de suicídio, só que a partir de informações corretas, não fake news. E essas informações corretas, que graças ao Setembro Amarelo as pessoas passaram a ter acesso e a conversar mais livremente sobre isso, é o que vai desmitificar e desestigmatizar o tentante. Eu já estou terminando, só para dizer que o suicídio, a gente tem que pensar nele sempre como um fenômeno complexo e multifatorial. Ninguém se mata por uma única coisa. E o que aconteceu, né, que a gente tem que pensar que o sujeito do suicídio, esse rapaz que fala, é um sujeito que está mergulhado numa angústia, que é uma angústia desmedida. Eu falava que é a angústia própria do ser humano. A gente se angustia, mas quando a angústia começa a doer no peito. É uma dor tão insuportável que hoje já se diz na literatura que a dor da angústia é semelhante à dor do infarto, a dor pré-cordial. E não por acaso, 55% das pessoas que chegam nas emergências achando que estão tendo infarto, estão tendo uma crise de angústia. Ora, dói tanto, mas dói tanto que a pessoa não suporta. E por que a pessoa se angustia tanto? Por que ela parte para o suicídio? Eu tenho algumas teorias. Uma é o abandono do outro, e eu digo que o outro não é qualquer outro, por isso que ele está com letra maiúscula. E a outra que eu tenho visto muito entre os jovens, que é a incapacidade de atender às exigências do outro. As exigências são muito altas, então você tem que ser sempre um ícone, você tem que sempre bater metas, você tem que ser o melhor da turma, você tem que ir para uma universidade pública, você tem. São só obrigações. Isso torna quase que impossível para o jovem sobreviver. E aí, eu me lembro de uma certa feita que um paciente, com apenas 8 anos, ele me disse: eu descobri
aos 8 anos, que nada que eu possa fazer, ou nada que eu possa vir a ser, será suficiente para agradar os meus pais. Então, olha que coisa, né? Preocupante. Então, o suicídio, antes de mais nada, é uma manifestação humana, é um ato desesperado de pôr fim a um sofrimento extremo, mas é uma escolha radical frente a um drama existencial. É uma saída para a dor de existir, é uma carta na manga, e é uma resposta ao real. O real não é a realidade. Para a psicanálise, a gente diz que o real é o impossível, é o insondável, é o imponderável da existência. Então, diante do real, são situações que você não sabe o que fazer, nem o que falar. Isso, muitas vezes, precipita o suicídio. Então, só para concluir aqui, que a doutora Deise chegou a falar na introdução da mesa, sobre como abordar, né? Primeiro, a primeira coisa que o próprio Schneider, que foi o criador da suicidologia, ele disse que tem 2 perguntas que são fundamentais. Você quer ajudar alguém? Faça as 2 perguntas. Primeiro, o que está acontecendo com você? Se você percebe seu colega de trabalho, seu amigo, seu irmão, está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo com você? Mas eu também sempre digo, só pergunte se você suportar a resposta. Porque se a pessoa disser, eu estou péssimo, estou querendo me matar. Tira isso da cabeça, maluquice. Aí você já fechou o canal de diálogo. Então, são 2 perguntas. A primeira é o que está acontecendo com você, né? O que está doendo? E a segunda é o que eu posso fazer para te ajudar. Não é você ofertar um monte de possibilidades, mas você perguntar o que ele precisa que você faça. E como há uma associação muito grande entre transtorno mental, doença mental e suicídio, muitas vezes essa pessoa precisa ser levada para buscar uma ajuda profissional. Mas a gente não pode generalizar. Hoje já se questiona um pouco esses estudos, se o percentual é quase 100% de suicidas tem problema mental, porque se a gente pensar dessa forma, a maior parte dos nossos adolescentes estão desajustados ou têm algum transtorno mental, porque o suicídio é a terceira causa de morte entre adolescentes no nosso país, né, de 15 e adultos jovens a 29 anos. E a gente sabe que muitas vezes não tem a ver necessariamente com um transtorno mental, já que o suicídio é multifatorial, entre o transtorno mental, entre a história de vida, entre traços de personalidade, questões sociais, por exemplo, o racismo estrutural, a população LGBT que se mata, ou seja, ou ela é suicidada ou ela se suicida até os 35 anos de idade, enfim. Então, como abordar, né? Evitar julgamentos prévios, preconceituosos, ideias simplistas, tipo, quem quer se matar não avisa. Isso é uma coisa importante, porque durante anos nós, da suicidologia, pregamos quem quer se matar sempre dá sinais. É porque as pessoas não veem, não prestam atenção nas entrelinhas, tipo assim, se eu pudesse eu morrer, não acordava, ou essa vida não vale a pena, ou ela diz diretamente, eu quero morrer. Mas só que não. A maioria das pessoas dão esses sinais, mas existe um grupo pequeno de pessoas que não dá esse sinal, são aquelas pessoas que já se decidiram pela morte e eles já estão com o plano todo feito, todo correto, a logística toda pensada, no dia seguinte, na hora tal, tal. E aí eles ficam felizes. E aí eles podem sair para surfar, podem sair para tomar uma, podem sair para se despedir, ficar com a família. E aí no outro dia que ele se mata, as pessoas dizem, mas eu não percebi. E aí a gente cai nesse problema. Se o suicídio, falávamos antes, né? Quase 100% do suicídio é evitável. E se o sujeito dá sinais, poxa, então a culpa recai toda sobre a família, porque a família, como é que eu não vi? E se era evitável, o que eu tinha que ter feito? E a gente sabe também que com o advento da suicidologia, o suicida deixou de ser culpado e a culpa foi transferida para a família. Então a família é sempre culpada, e não é assim, porque o suicídio é multifatorial, a família pode contribuir, mas não é só isso. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque a gente essas pessoas que estão passando um luto, enlutadas por alguém de suicídio, que hoje se chamam de sobreviventes, os sobreviventes são extremamente impactados com a morte e com a culpa que a sociedade passa ali impor, imputar, e essas pessoas elas passam a fazer parte do grupo de risco. Não por acaso, suicídio na família é um fator de risco para o suicídio. Então, vamos evitar os rótulos, interpretações equivocadas, dizer que é um ato de fraqueza, de covardia, de coragem, falta de fé. E uma coisa importantíssima, nunca
Nunca incentivar, tipo, pensamentos positivos, vai dar certo, a vida é bela. Gente, eu não conheço ninguém, não sei se vocês conhecem, que tenha mudado de ideia, estava tudo certo que ia se matar, porque recebeu um conselho desse, pensamento positivo, tire isso da cabeça, vai dar certo. Eu não conheço. Então, quando a gente fala isso para um paciente que está pensando, uma pessoa que está pensando em se matar, sabe o que elas dizem para a gente depois? É como se elas estivessem à beira de um precipício e isso fosse um empurrãozinho para acabar de cair. Porque elas não conseguem. E quando você diz pensamento positivo, o médico adora dizer isso, depende de você. Melhorar depende de você. Mas não depende da vontade da pessoa. Então, vamos evitar falar isso, porque a quem interessa o incentivo? A quem recebe ou a quem dá? Eu acho que é a quem dá, porque quem dá o incentivo, eu já fiz minha parte, agora, se acontecer alguma coisa, não é comigo, né? Então, o ato suicida é uma resposta ao sofrimento humano. E como recomendações, eu queria dizer que é preciso, se você percebe que há risco de suicídio, vigilância, impedir o acesso a métodos e meios letais, medicamentos, armas de fogo, pesticidas, explosivos, facas, nunca minimizar, desvalorizar, comparar, rotular, abandonar, nunca incentivar nem desafiar. Nunca diga assim, duvido que você vai tentar assim. Eu tenho exemplos que a menina diz, eu vou me matar, com 16 anos. Aí a mãe fala, vai se matar, e sai. Aí quando chega, a menina já tomou o veneno. E sempre levar a sério, sempre escutar sem julgamento, sempre oferecer ajuda e sempre acompanhar. E aí é o que eu diria dizer, falar ainda é a melhor opção, mas falar para quem suporta escutar, porque falar, como nos diz Goethe, é uma necessidade, agora escutar é uma arte. Portanto, eu convoco a todos nós sermos artistas da existência. E meu último slide, eu diria que diante do título Tudo bem não estar tudo bem, tudo bem não está tudo bem, eu diria que tudo mal se estiver sempre tudo bem. Tem alguma coisa errada com você, procure ajuda se sempre estiver tudo bem. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Essa é a nossa cartilha que vocês podem baixar pela internet. Muito obrigada a todos. Eu queria retomar, então, essa questão do eixo temático escolhido pelo evento, né? Que é de tudo bem não estar tudo bem. É um eixo temático muito importante porque ele dá abertura para que a gente percorra tanto aquelas situações, né, em que a gente detecta algum tipo de incômodo, né, algum tipo de sensação de que há algo fora do lugar, de que há algo que não está respondendo como respondia antes, quanto também aquelas situações que a gente identifica ali um adoecimento psíquico. Né? Então, a gente tem a campanha do Setembro Amarelo, demonstrando justamente a urgência de se falar de saúde mental para poder atuar na prevenção do suicídio, para poder atuar em frentes de cuidado, né, em frentes de assistência e de apoio a pessoas que se encontrem em sofrimento psíquico. E a campanha, ela nasce com uma centralidade justamente, né, na prevenção do suicídio, que é essa expressão do sofrimento mais irreversível, né, se a gente considerar que a gente chega aí a uma gravidade máxima, né? E ela é uma campanha que ela surgiu justamente para identificar e para lançar na sociedade, né, esse tom emergencial, esse tom de alerta, né, de que as taxas crescentes, elas precisam ser estudadas, elas precisam ser observadas e escutadas. É também uma campanha que ela fala das situações de sofrimento agudo. E esse sofrimento, muitas vezes, ele nem é anunciado, né? A gente vê muito uma discussão, né, sobre quais pistas teriam sido dadas, né, como se houvesse algum tipo de sinalização. E o tema do suicídio, ele é muito complexo para que a gente possa pensar, né, numa relação de causalidade, né? Então, essa questão de ser anunciado, né, de que a ideação suicida se transforme numa tentativa, tudo isso requer que a gente olhe para inúmeros ângulos, né? E aí essas situações de sofrimento agudo, elas costumam ser mais visíveis. E acaba que o que a gente vai olhando é justamente esse insuportável do viver, né? Porque quando a gente vai falando sobre suicídio e prevenção do suicídio, a gente está falando muito mais da vida que está sendo vivida do que da morte em si, né? Porque muitas vezes o que a gente está falando é do insuportável da dor.
Então, reconhecendo, né, a importância inestimável dessa iniciativa de a gente poder ter, né, um campo delimitado ali que vai se repetir a todo ano para que a gente discuta a saúde mental, né, e o fato de a gente poder hoje falar de suicídio, um debate muito mais amplo, né, muito mais presente no dia a dia. Então, reconhecendo tudo isso que foi conquistado com a campanha do Setembro Amarelo, né, eu queria propor aqui, então, uma outra discussão bastante baseada nesse eixo que vocês selecionaram, né, de tudo bem não estar tudo bem. E eu vou argumentar no porquê que eu gostaria de propor essa discussão, né? Que a ideia aqui é que a gente também fale de uma questão mais atemporal e que a gente possa delimitar também alguns objetivos mais estruturantes, né? Porque a gente vem aí de uma questão muito aguda que traz em nós um alerta como sociedade, mas é também um alerta para que a gente olhe o que acontece durante o restante do ano, durante a nossa vivência, né? De que maneira a gente está vivendo a própria vida. E aí essa discussão eu gostaria de propor a partir de dois eixos, né? De onde que eu estou falando, né? Então, um é o eixo clínico, né? No meu caso, o referencial teórico, metodológico e clínico é da psicanálise. E um outro eixo é o eixo da comunicação. Porque desde 2015 eu venho trabalhando, né, a questão da comunicação de questões de sofrimento. Como que a gente pode falar de vulnerabilidades, como que a gente pode falar, né, do insuportável do viver de maneira respeitosa e de maneira responsável, né? E isso é bem desafiador em termos de comunicação. E em 2016, eu fui chamada pelo editor-chefe do portal HuffPost Brasil, Diego Iraeta, para ser editora de uma seção exclusivamente dedicada a assuntos de saúde mental. E foi assim que nasceu a editoria Equilíbrio, que foi uma editoria em que a gente teve a oportunidade de produzir diversas reportagens, entrevistas com olhares diferentes, né, para poder falar sobre questões psíquicas, também sobre relações humanas, né, aquilo que é do cotidiano, e também de prevenção do suicídio. E aí a gente realizou também especiais de reportagens, né, para poder situar a questão do suicídio não entre os polos que a gente já conhecia, né? Quais polos eram esses? Um era o polo do silêncio, né? Aquele polo do tabu, que inclusive chegou a ser uma má interpretação do jornalismo, né? Sobre não falar, como se houvesse algum impeditivo, né? Para nem tocar no assunto. E o outro polo, que também era bastante extremo, era um polo sensacionalista, irresponsável, descuidado, né, em que se considerava que o suicídio levava para questões de martirização ou de fraqueza. Então vejam que esse assunto tão complexo, né, que está justamente tocando na vulnerabilidade máxima dos seres humanos, ele não pode receber uma abordagem leviana e descuidada, né? Então a gente está num processo de aprender a falar sobre isso, num processo de sempre escutar, né, quem são as pessoas mais atingidas por essa discussão. Então, é realmente uma construção. Esse período que a gente está vivendo, né, em torno de falar de suicídio, é uma construção muito importante. E então, pegando aquele eixo, né, que eu quis destacar, de tudo bem não estar tudo bem, acho que é importante dizer aqui que não é todo sofrimento que vai levar para a ideação suicida e para a tentativa de suicídio, né? Então, a gente precisa deixar isso posto aqui para que a gente possa também diferenciar situações de sofrimento psíquico, né? Só que quando a gente olha por esse crescimento tão alarmante das taxas de suicídio, né, a gente vê no Brasil e no mundo, isso significa que a gente tem que questionar qual que é o lugar da saúde mental na nossa vida, né? Como é que a gente lida com a questão do sofrimento psíquico em si? Por que é que a gente vai olhar para ele quando ele atinge o grau máximo de insuportabilidade, né? Quando a gente vai lidar com um sofrimento que atinge uma comunidade inteira, né? Por que a gente vai, então, validar a dor quando a gente não tem as pessoas por perto ou quando elas já estão numa situação de necessidade de amparo muito grande, né? Então, vem para a gente sempre essa tarefa de poder entender, né? Então, trazendo, né, fazendo todo esse recorte da importância do Setembro Amarelo,
Eu queria poder falar aqui também de sofrimento psíquico, não necessariamente de suicídio, justamente para que a gente possa falar um pouco também do que é cotidiano. Justamente porque saúde mental não é um assunto sazonal, não deve ser um assunto sazonal, né? Ele não deve ser lembrado só quando a gente está numa situação de desespero ou quando a gente está diante de uma emergência. A questão da saúde mental, ela precisa ser instituída no dia a dia. E eu acredito que esse é um dos desafios mais urgentes da nossa sociedade, porque a gente vê isso, a gente vê a expressão, né, da ausência de cuidado. Então, ainda que o recorte sobre saúde mental, geralmente quando a gente vai falar de saúde mental, a gente fala dela por sua ausência, né? Por aquilo que está fora do lugar ou por aquilo que foi identificado como algum tipo de adoecimento. E acredito que, como sociedade, a gente precisa trazer essa questão dos cuidados para o campo das nossas relações mais cotidianas. Então, se a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de quando se existe um estranhamento diante das próprias escolhas da vida, se está difícil ir ao trabalho, né, se está muito complicado comparecer ao Zoom com os amigos, né, se tem uma situação de desânimo que passa a ser detectada, algum tipo de sentimento hostil que chega a não ser reconhecido pelo próprio sujeito, né? Poxa, como é que eu posso direcionar alguém que eu amo um sentimento tão hostil? Se a gente está falando de dificuldades de dormir, de dificuldades de sair, né? De alguma questão de ciúme, de alguma questão de sentir um próprio desvalor, as sensações de falta de sentido, as crises de angústia, né, de ansiedade que a gente tem visto tanto, né, no contexto da pandemia, situações de conflito que vão gerando brigas. Então, sempre que a gente for falando dessa questão cotidiana da inadequação, né, seja inadequação perante a família, perante os amigos, a comunidade, perante os valores da nossa época, a gente está falando, sim, de saúde mental, né? Porque a gente está falando de como que a gente pode estar diante do mundo. E essas sensações desagradáveis, esse estranhamento de si, essas dificuldades no dia a dia, colocam o sujeito em busca de respostas, né? Em busca de saídas. E a ideia é que a gente possa transformar essa busca na formulação de algumas perguntas, né? Então, não que a gente vá ter necessariamente as respostas, mas algumas perguntas começam a se impor, né? Algo no sentido de o que me leva a escolher isso aqui que eu estou escolhendo, né? O que me leva a seguir para determinada direção? Como é que eu me relaciono comigo mesmo e com os outros? Ou seja, é você querer saber sobre você mesmo, querer saber sobre a própria história, sobre as heranças que você carrega, que foram transmitidas pela família e pela cultura, sobre onde que o calo dói, sobre que tipos de repetições você identifica na própria vida e nas relações, o que se faz com as próprias contradições, né? Vira e mexe, a gente percebe um certo assombro diante das próprias contradições, né? Como é que a gente pode suportar viver com determinadas contradições? Então, querer saber sobre si é querer saber sobre o próprio desejo, sobre aquilo que é mais íntimo. E esses questionamentos, eles são fundamentais para a gente poder lidar, né, com aspectos muito presentes na vida, que são a perda, a decepção, o arrependimento, desânimo, revolta, morte. Então, quando a pessoa ela olha para si, né, ela tem a possibilidade de fazer perguntas sobre si, ela pode gerar um relato. E esse relato de que alguma coisa está difícil já é um diagnóstico legítimo, né? É um diagnóstico legítimo para se reconhecer que algo não anda bem e que algum suporte é necessário. E aí eu trago aqui, né, o exemplo dado pela Simone Biles recentemente, quando ela desiste de participar de algumas competições nos Jogos Olímpicos, em que ela era claramente a favorita. E vejam que quando ela vai falando dessa desistência, ela não se referia a uma categorização do sofrimento, né? Ela estava falando dos limites dela, da sobrecarga. Então ela estava falando, sim, de que algo não andava bem. E aí, para que a gente possa dizer do sofrimento, né, para que a gente possa identificar o que está difícil,
a gente nem sempre vai estar diante de um adoecimento, de uma produção de sintoma. E aí a gente chega a algumas questões que realmente vêm da própria constituição humana, né? Freud, num texto de 1930, chamado O Mal-Estar na Civilização, ele falava que o sofrimento humano ele vinha basicamente de 3 fontes. A primeira delas era do corpo, né? Esse corpo que ele está condenado ao envelhecimento e que então vai perder as suas funções com o passar do tempo e vai perecer. Uma segunda fonte é o mundo externo, que é um mundo externo impiedoso, e aí a gente pode pensar também das forças que não podemos combater, né, das intempéries da natureza. E uma terceira fonte que são os nossos relacionamentos com as pessoas. Então, 3 fontes de sofrimento. E ele dizia, né, que a vida em si, né, da maneira como temos que vivê-la, é muito difícil para nós. Eu vou até ler aqui o que ele diz, né, que a vida, tal como nos é imposta, é muito difícil para nós. Traz-nos muitas dores, desilusões, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos prescindir de medidas paliativas. Então, do que ele estava falando ali em 1930 e que a gente percebe uma atualidade, né? De que a gente precisa de amparos, de suportes para poder viver, né? E alguns desses suportes passam por cultura, passam pelas relações e passam também pelo pedido de ajuda. E nesse texto, né, nesse livro que Freud escreve em 1930, ele chega a algumas conclusões, né? Que essa sensação de mal-estar, esse resto que fica, né, que é bem desprazeroso das relações que a gente mantém uns com os outros, essa sensação ela é inevitável. E os seres humanos, eles têm mais familiaridade com o infortúnio do que com a felicidade. Então vejam que ele está falando que constitutivamente, ou seja, desde que a gente nasce, desde que a gente é humano, a gente tem uma intimidade com aquilo que não vai bem. Então, a proposta do total bem-estar, da felicidade, ela está muito mais distante do que seja constitutivamente humano do que as situações de mal-estar. E aí, nem sempre, então, esse sofrimento, né, que a gente tenta identificar, tenta escutar, nem sempre ele vai ter nome, né? Então, às vezes, ele pode ser esse mal-estar que é difícil de representar, que é difícil de ser colocado em palavras. E essa prática, né, de poder nomear o sofrimento, ela em si já é um processo de elaboração, porque nomear o sofrimento não é uma tarefa automática, a gente está falando de uma construção. Então, um dos pontos que tornam bastante difícil pedir ajuda, né, e poder se entender como alguém que pode precisar de um suporte, é justamente poder elaborar o que está acontecendo consigo mesmo, poder chegar, né, a essa formulação do que está errado, né? Muitas vezes a gente vai lidando aí com situações em que se percebe que algo está errado, mas na hora de apontar para o que é, faltam palavras. E a gente vê muito isso na clínica, né? Num primeiro contato, é muito difícil traduzir em palavras, né? Você está diante ali do clínico, você precisa apresentar o que é que você tem sentido. Então, não é incomum que faltem palavras, né, que se embaralhe algo que até então parecia um pouco mais claro. E o que eu quero dizer com isso? Que não é preciso que se esteja pronto, que se saiba, né, o que está acontecendo, ou que se saiba nomear o sofrimento para pedir uma ajuda, né, para poder pedir algum tipo de suporte. E justamente para esse processo de nomeação, a gente precisa de escuta, né? E é uma escuta de si e uma escuta do outro. Porque essa fala, que ela é tão íntima, é uma fala tão delicada, é uma fala extremamente privada, ela precisa de uma escuta qualificada, né? Ela precisa de uma escuta que seja capaz de suportar a dor do outro. Então, por que eu vou frisando também essa questão, né, da qualificação e da questão do suportar? Porque muitas vezes, quando a gente vai tentar ajudar algum amigo, algum familiar, é muito difícil, né, poder suportar aquela dor sem que você incorra na tentativa de resolver algo pela pessoa, ou sem que você, de repente, se sinta envolvido naquela situação.
né? Então, para isso existe essa questão, né, de você passar para uma escuta com um profissional ou com um atendimento. É justamente para que se possa criar essas alças, né, de acesso a algo que ali no convívio da intimidade fica muito difícil de colocar para fora. E quando a gente vai falando de escuta, a escuta é aquilo que vai dar legitimação daquele testemunho de eu não aguento mais. E quantas vezes a gente testemunha uma situação de sofrimento psíquico sendo colocada de canto, né, subestimada, que é quando a gente escuta, isso daí é mimimi. Ou então a gente escuta aquelas situações em que há uma ponderação, né, mas você tem uma vida tão boa, não acredito que você esteja sofrendo disso. Ou então o sofrimento, ele aparece como algo que compromete a produtividade. Né? E aí, então vem aquele ímpeto de, olha, ajusta isso logo para você voltar a render como era antes. Tem uma outra possibilidade também, que é quando a pessoa busca, né, a fonte do sofrimento, não encontra no corpo, pensa, isso daí é coisa da minha cabeça. E a partir dessa formulação, descarta o que está sentindo por não encontrar essa fonte, né? Por imaginar que coisas da minha cabeça sejam coisas que possam ser deixadas de canto, que possam ser abandonadas ou descartadas como se não fossem fazer algum tipo de pressão. Então, se a gente for pensar numa analogia, você não faz desaparecer um buraco colocando em cima uma placa escrita não tem nada aqui, né? A gente precisa, muito pelo contrário, fazer aparecer esse buraco, dar um contorno para ele, né? Permitir que alguma coisa seja construída em torno desse buraco. Não é uma questão de tapar o buraco, é reconhecer que ele existe e fazer algo a partir deste reconhecimento. Justamente porque esses momentos de sofrimento psíquico, eles costumam ser momentos de muito desamparo. E se tem algo que o desamparo vai convocar, é a nossa necessidade de um outro. O desamparo, ele não deixa esquecer que a gente depende uns dos outros, e não tem absolutamente nada de errado com isso. Se a gente for olhar, então, para as nossas primeiras experiências de vida, né, em que aparece o desamparo, a gente vai ver que é bem ali, né, no nascimento do bebê humano, né, ele precisa ser alimentado, cuidado, protegido por um outro para poder sobreviver. O adulto ali, ele é fundamental para responder a esses sinais de apelo que o bebê emite, né, como um intérprete das necessidades dele. E é também esse mesmo desamparo que vai colocar o ser humano para fazer relacionamento com outros seres humanos, né, uma forma de superar de forma coletiva aquilo que cada um tem de fragilidade. Então, é o que a gente vê na formação de famílias, de comunidades, de agrupamentos. Essa é uma ideia que Freud também expôs naquele texto de 1930, né, que é aquilo que é colocado como um processo civilizatório. Então, vejam que o tempo todo a gente está falando de laço, de conexão, de relação com o outro que é diferente de nós mesmos. E fazer esse laço é algo do humano, né? É crucial, justamente porque torna possível a convivência. Só que se a gente para pensar na questão do desamparo, né, como é que ela fica nessa pandemia que a gente está atravessando desde o ano passado? Né, e é um desamparo que ele aparece não só na nossa vida acordada. Né? Teve uma pesquisa realizada pelas federais de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e USP, junto com Minas Gerais, Rio Grande do Sul e em parceria com a USP, para poder coletar os relatos de sonhos durante a pandemia, né? Então faz a coleta dos sonhos e trabalha com a interpretação. E a palavra que mais aparecia dessa pesquisa era a palavra mãe. A noção de desamparo apareceu demais nos sonhos. E o que a gente está vivendo agora, né? Como é que a gente pode ficar vivo na situação atual se o outro não oferecer consideração, importância, proteção, né? Então é o que a gente oferece com a máscara, com o distanciamento, com a vacina, com a solidariedade, com o reconhecimento das perdas, com a política pública. Né? É só a partir disso que a gente pensa que o desamparo é uma coisa que concerne, sim, a comunidade. Né? E Freud, em 1921, ele já tinha identificado que essa separação entre individual e social é uma separação muito tênue, porque o eu ele não existe sem um outro que o vá constituir.
Então, se a gente for olhar para o discurso de como lidar com o sofrimento, e aí a gente está partindo do pressuposto de que pelo menos esse sofrimento foi reconhecido, é um discurso muito calcado na superação individual. É um discurso que muitas vezes deposita a noção de cuidado como exclusivamente individual. Então, está nas suas mãos se tratar, você que deve superar, você que deve saber o que está acontecendo. Claro, né, que a implicação no próprio sofrimento, ela é fundamental para que a gente viabilize o tratamento, mas é preciso também que o entorno se posicione nesse cuidado, né? Esse entorno vai deixar esses cuidados possíveis ou impossíveis? É preciso que se faça convergir os discursos, porque olha uma situação que a gente está hoje no Brasil. De um lado a gente tem esse discurso, né? Fique vivo, aguente firme, não esmoreça. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um cenário em que a vida não vale nada, né? Em que a morte e o descuido são banais. Então, para onde que vai a dimensão do luto? Né? Quando a gente pensa nessa manutenção de uma vida como se não houvesse perdas, né? Nessa ideia de uma vida que deve seguir a qualquer custo. Como sociedade, a gente não está elaborando as perdas, né? A gente não está vivenciando esse processo de reconhecimento de que parte de nós vai embora junto com o outro. A gente não está fazendo o atravessamento necessário para que a gente possa realizar outros investimentos afetivos, né? Para que a gente possa ver graça na vida de novo. Então vejam que o nosso momento atual diz muito sobre como que a gente trata o ato de viver. E viver por si só, de saída, nas melhores condições possíveis, já é difícil. Então esse cuidado conosco e com o outro, ele tem que ser primordial. E aí eu estou aqui encerrando a minha fala, né, pensando em como que a gente pode fazer, né, uma aliança disso, que tem a sua dimensão individual, mas que também é social, né? Então a gente precisa entender que o cuidado com o outro, alguns outros vão precisar de cuidados ainda mais intensivos, né? E o cuidado com a saúde mental, que ele é complexo por si só, ele não pode prescindir das condições básicas de existência de amparo, né? Então, tem alimento? Tem teto? Tem água e saneamento? Tem proteção das chuvas, do frio, do calor? Tem possibilidade de transitar por um mundo em que as trocas dependem exclusivamente de dinheiro? Tem respeito pela diferença ou ela se tornou um risco de morte? Então vejam que viver precisa ir além de sobreviver. E assim como a gente tem que aprender a conviver para estar em sociedade, a gente também precisa aprender a sofrer. Ou seja, elaborar o que aconteceu, né, extrair os significados da experiência, por mais dolorosa que tenha sido. E por que eu estou dizendo que se trata de um aprendizado que possibilite o sofrer, né? Se vocês pensarem quando eram crianças, lembram das situações de sofrimento? Vocês sabiam o que fazer com isso? Vocês sabiam até que ponto o lamento podia seguir? Né? O que fez com que vocês entendessem que aquilo que vocês estavam sentindo como fim do mundo não era o fim do mundo, né? O que possibilitou a travessia desses momentos e a ideia de que haveria um futuro? Esse é o aprendizado, né? Então, a gente tinha falado, né, de denunciar situações de produção de sofrimento, né, identificar onde é que elas existam, combater negligências, fazer algum tipo de freio à desumanização. Porque se é humano, tem limite, né? Tem dias ruins e tem perdas. E aí aquela escuta de que a gente falou, onde é que a gente pode encontrá-la? Em inúmeros espaços. É algo que a gente precisa fazer como sociedade. Então, ela pode ser encontrada nos consultórios, nos dispositivos, na saúde pública, nos agentes públicos, nas formulações de política pública, né, nos espaços que a gente possa compartilhar com o outro aqui nesse encontro. Esse é o tipo de acolhimento que uma sociedade vai podendo oferecer. E o que a gente vai construindo com essas escutas transversais é a possibilidade de cada um de nós ir aprendendo a identificar dentro de si e também ajudando o outro essa diferença, né, de quando é que tudo bem não estar bem e quando é um alerta para algo mais insuportável e que vai requerer uma assistência. Só que para isso a gente vai precisar parar um pouco com esse modo desenfreado de tocar a vida, né? A gente vai precisar olhar para nós mesmos, justamente para poder enxergar o depois, né? Quando o presente estiver tão angustiante, é com esses movimentos que a gente pode ter alguma perspectiva de futuro.
Muito obrigado, doutora Amanda, obrigado pela sua exposição. Essa importância de olhar para si, né, de se conhecer. Eu sou um cliente, né, um paciente da psicanálise já tem cerca de 10 anos e é transformador o que faz com a vida da gente, né, e a importância dessa, né, de você se conhecer e também, a partir disso, começar a olhar o que é meu, o que é do outro, respeitando as individualidades. Isso é fundamental para manter uma saúde mental, né. Acho que não fosse isso, a pandemia teria me impactado de uma forma muito mais significativa do que já impactou e impactou todos nós, né. Então, agradeço de novo pela sua exposição, pela sua disponibilidade em participar aqui do nosso evento. O nosso próximo palestrante é o Dr. Rodrigo Rosa Silveira. O Dr. Rodrigo, ele é médico psiquiatra, especializado em psiquiatria, mestre em saúde coletiva e especialista em saúde da infância e adolescência. Doutor Rodrigo, eu lhe passo a palavra por 20, 25 minutos. O senhor fica à vontade para fazer a sua exposição, e agradeço por ter aceito o convite e por estar aqui conosco hoje. Por favor. A todos, me ouvem bem? Agora sim. Então, tá. Bom, eu agradecer primeiramente, para mim é uma alegria, uma honra também, especialmente o Setembro Amarelo, o primeiro ano da campanha em Santa Catarina. Eu, junto com a equipe, junto aí com a Deise, junto com o Dr. Pimentel, eu participei ativamente aí do primeiro ano da campanha, então eu fico muito feliz de ter vingado e seguido acontecendo, porque é algo muito importante, sem dúvida, a gente trabalhar o estigma e facilitar, sobretudo aos homens, a buscar ajuda é algo muito importante. Eu sou lá de uma grande cidade chamada Tupã-Siretã, e os gaúchos lá do interior são muito tidos, por exemplo, a ser faca na bota e coisa assim, e eu vejo que principalmente na geração do meu pai, que é quando eu estava lá, né, faz muitos anos que eu saí, era quase impensável para um homem pedir ajuda, sobretudo pedir ajuda por uma questão de saúde mental. Eu me lembro uma primeira vez, estava na faculdade de medicina e percebi que meu pai não estava bem. E eu disse para ele, olha pai, eu acho que tu deveria procurar um psiquiatra e todo. Ele se ofendeu comigo, ele ficou chateado, ele disse assim, poxa, tu tá achando que eu tô precisando de psiquiatra, como se aquilo fosse ofensivo, assim. E depois, passados aí 20 anos, certamente ele mudou e entendeu que é muito mais fácil quando tu não tá conseguindo te reequilibrar sozinho, é muito mais fácil tu buscar a ajuda de um profissional, e isso é um sinal de inteligência, não é um demérito para ninguém. Então isso é uma coisa muito central, muito importante, eu vejo isso sobretudo para os homens. As mulheres duram mais, são mais inteligentes, vão dominar o mundo aí, se Deus quiser, rapidamente, porque justamente as mulheres conseguem falar mais, as mulheres conseguem se agregar mais. Os homens são muito turrões e muito difíceis de procurar ajuda. Então, falando num tom de brincadeira, e assim, ó, já com o passar da hora, de tanto assim, o que as pessoas estão nesse momento com uma dificuldade de sustentar, né? O que é a questão mais valiosa do ponto de vista de saúde pública, de ponto de vista monetário que a gente tem hoje em dia? Para instigar as pessoas, eu vou dizer assim, eu vou dar aqui a solução para as coisas. A solução, não a solução quando as pessoas estão de fato adoecidas e doentes, que aí as pessoas realmente precisam de medicação, precisam de um amparo mais de perto, onde a psicofarmacologia nos ajuda tanto, realmente uma pessoa que está num quadro depressivo grave, onde uma pessoa está num estado de dependência química muito grave, mas para as pessoas que ainda não estão de fato adoecidas, que ainda podem transformar aí a sua rotina
e conseguir melhorar muito a saúde mental. O que acontece? Como os colegas falaram anteriormente, né, a questão do suicídio, a questão da saúde mental, ela é multifatorial. Ela não depende de uma coisa só, né? No geral, a gente tem uma ideia linear de entender que A leva a B, que leva a C, e uma linha atravessando A, B e C. E as coisas não são assim, não é só A, são múltiplos fatores com múltiplos desfechos, né? Então, isso que é a tal da complexidade. Quando a gente está falando de uma questão complexa, como são as questões, por exemplo, que eu acho que tem muito a ver a questão do judiciário com as questões psíquicas, né? Porque são questões humanas. As questões humanas, elas nunca são uma resposta binária, nunca é simplesmente sim ou não, né? Por isso que os advogados aí são tão hábeis com as palavras, tão hábeis em conseguir achar nesses meandros todos das possibilidades algo que dê uma coesão às coisas, né? Então, nesse sentido de uma questão complexa, multifatorial, quando a gente pensa em ciência a partir da complexidade, é interessante dizer que a medicina só começou a pensar de forma complexa a partir dos anos 60, né? Que foi justamente quando nasceu a teoria dos sistemas, quando nasceu a questão da informática, quando nasceu a cibernética. Tudo isso é dos anos 60, ou seja, não tem nem 100 anos. Por isso que, como sociedade, ainda a gente entende com dificuldade a complexidade. Mas quando a gente está falando de algo complexo, como ter saúde mental ou adoecer a um ponto de cometer suicídio, eu vou ensinar um negócio de ciência aqui. A gente precisa achar um fator mediador, ou seja, é um ponto simples dentro de uma questão super complexa que a gente é capaz de testar esse fator e ver o impacto que ele tem nos desfechos complexos. E é por isso que eu disse, brincando, que eu estou aqui para dar a solução, ou seja, estou aqui para falar de um fator mediador que influencia muitíssimo nos desfechos de saúde mental ou de adoecimento grave. Tem um estudo bem famoso, pela importância dele, que mostra a questão do crescimento da internet. A internet teve alguns picos de crescimento, um foi no ano de 94, outro parece que foi em 2011, aonde o número de pessoas e as horas que as pessoas gastavam na internet por dia cresceram de forma mais abrupta, mais rápida. E quando a gente compara os adolescentes americanos, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, quando a gente compara a saúde mental dos adolescentes americanos, a gente vê que a piora de deterioramento de saúde mental grave, ou seja, que levam a suicídio, levam a internação, levam a automutilação dessas pessoas, ele aumentou proporcionalmente com o aumento da internet. Esse estudo é legal e é interessante que o gráfico ele mostra de uma forma assim difícil de conseguir negar aquilo. O aumento da internet ele está cursando com um adoecimento de jovens nos Estados Unidos. No Brasil, a gente certamente pode dizer a mesma coisa. E isso é em virtude do que eu vou falar mais para o final. Eu estou falando isso para segurar o quê? Segurar a atenção. Porque o que acontece, né? A colega estava falando, Soraya, antes de mim, brilhantemente aí, da questão da dificuldade que a gente tem de escutar, da questão de como, de uma certa forma, a gente vive uma ditadura de demandas externas, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a rede social que mais cursa com o adoecimento dos adolescentes é o Instagram. Né? Então, aquela questão das imagens, aquelas demandas externas, isso tudo, as pessoas estão sempre de férias, as pessoas estão sempre cheias de filtros e isso tudo adoece muito os adolescentes e tudo, e cursa com uma piora no estado de saúde. E o que acontece? O que tem de diferente da minha infância lá em Tupaciretã, lá nos anos 80, com o que existe de hoje diferente? O que é a grande diferença? Sem dúvida, é a digitalização da vida. É uma vida que hoje
fazendo uma outra brincadeira aqui, eu gostaria de pedir que o WhatsApp assinasse a minha carteira, me desse 13º, férias, porque o WhatsApp, ele nos escravizou a todos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, assim, eu dizendo assim, olha, eu só acredito que uma pessoa realmente seja um poderoso chefão se ela tiver um celular lanterna, aqueles Nokia antigos, sem internet, sem WhatsApp, e que essa pessoa só atenda ligações quem ligue para ele. A pessoa tem que ser muito chefão para conseguir alcançar isso, porque todos nós estamos escravizados pela rede. E o que acontece? Volta e meia, a gente está olhando o celular e conferindo, vendo o que o nosso chefe está nos demandando, né? Lógico que esse chefe, ele, por exemplo, envolve múltiplas demandas que vêm da internet, que vem, então, por exemplo, de ver o que meus amigos estão fazendo no Instagram, ver o que está o grupo disso, tal coisa, ver... E o que isso faz, o que isso acontece? Isso faz com que a nossa capacidade atencional pipoque. Ora ela está aqui, ora ela está lá, ora ela está em outro lugar. Então a gente não consegue sustentar o nosso foco atencional por mais do que alguns poucos minutos. Né? Eu já passei dos 40, né? E para mim é difícil isso com o celular. Quando eu vou, nós estávamos em férias aqui, indo em alguns lugares e tal, tu vê que as crianças, desde pequenininha, estão almoçando, jantando nos restaurantes, olhando o tablet, olhando o celular. As crianças não conversam mais, então elas estão vidradas naqueles desenhos, naquelas coisas que liberam alta carga de dopamina e por isso consegue manter a atenção daquela criança. Mas qualquer coisa que tu dê para a criança que não seja tão excitatório no sistema nervoso, ela não consegue sustentar o foco. Qual é que é o meu argumento aqui para a gente entender? A gente poderia pensar na neurociência disso, poderia falar em circuitos neuronais, falar numa série de coisas, mas eu quero ser simples aqui para que eu possa ser entendido da dificuldade que a gente está vivendo de um problema de saúde pública muito importante. Uma criança que passa o dia inteiro no celular, vendo vídeos, trocando vídeos no YouTube, olhando coisas super excitatórias, quando ela vai escutar o professor na escola, vocês acham que ela consegue sustentar a atenção e prestar atenção no que aquela pessoa está dizendo? Ela não consegue, porque o que acontece? O foco dela, a capacidade de sustentar a atenção está cada vez mais reduzida. Quando a nossa capacidade atencional diminui, a gente diminui a nossa capacidade de sustentar e prestar o foco em algo que não seja explosivo, brilhante, ultra interessante, a gente fica o quê? Pipocando a nossa atenção para lá e para cá. Então, quando a gente vai conversar com alguma pessoa, hoje em dia, das coisas mais difíceis que a gente pode ter, é alguém que nos escute. Salvo, por exemplo, quando a gente vai numa consulta com um advogado, o advogado vai parar e vai nos escutar para entender aquilo. Quando a gente vai numa consulta com um psiquiatra, o psiquiatra vai parar e vai nos ouvir aquilo atentamente. A não ser que seja aquela pessoa que tu tá falando e ainda ela pega o celular e vai dar um conferes. Ou seja, a atenção dela pipocou. O que acontece? O que isso está causando? Hoje em dia, as pessoas não chegam a ler mais uma notícia toda. Elas não atravessam o primeiro parágrafo, a maioria delas. As pessoas leem a primeira frase e já começam uma enxurrada de pensamentos, preconceitos, preconcepções, ou seja, ela já projeta o mundo interno dela numa única sentença. As pessoas que são advogados aqui, eu acho que eu também gostaria de ter sido advogado na minha vida, pelo amor pelos livros que sempre tiveram na minha casa. Eu me lembro assim que quando adolescente eu li alguns livros, por exemplo, como Os Miseráveis, né, que são livros que param em pé sozinho, tu coloca e ele não cai, de tão grosso que é. Esse ano eu fiquei muito feliz comigo porque nas férias eu consegui pegar um romance e ler do início ao fim.
a gente não consegue mais sustentar o foco numa leitura, a gente não consegue mais sustentar o foco em alguma coisa que uma pessoa está nos escutando, sem que ela comece a falar e a gente já comece a julgar, ou seja, dizer assim, não, mas isso é o também, isso é o melhor, isso é o pior, ou seja, a nossa mente. Então, a pior ditadura que a gente vive é a ditadura mental, porque a gente não consegue silenciar a mente que está sempre atordoando a nossa cabeça. Eu brinco nas palestras que eu falo sobre atenção plena, sobre mindfulness, né? Que é como se a gente tivesse de um lado o Galvão Bueno e do outro lado o Faustão. Os dois o tempo todo falando e dando ideias e falando. E isso são as projeções. Se a gente fosse falar em neurociência, tem uma coisa chamada de Full Mode Network, né? Que é o nosso modo de operação do nosso sistema nervoso, sistema piloto automático. Quando a gente está no piloto automático, a nossa sempre tem uma voz dentro da nossa cabeça. E o que acontece? Nós estamos falando de questão complexa, falando de depressão. Foi muito bem estudado e documentado com o melhor tipo de ciência robusta, mostrando que pessoas que têm depressão recorrente são ruminadores. São pessoas que não conseguem parar de ruminar, falar e repensar os fatos e tornar aquilo cada vez mais negativo. Ou seja, a pessoa está com uma sensação ruim dentro dela e ela começa a pensar e projetar com os pensamentos dela ideias que são consonantes com essa sensação angustiante que ela tem dentro dela. Então, a ruminação, a pessoa só pensa coisas cada vez pior, que vai deixando ela cada vez mais dentro de um buraco. E qual é que é a questão? Qual é que é a solução para isso, meus amigos? A gente precisa aprender a observar como é que a nossa cabeça funciona. E a gente precisa achar alguma atividade na nossa semana com que pelo menos 4 ou 5 vezes por semana, durante 1 hora, a gente encontre uma atividade que a gente consiga dar uma trégua para o Galvão Bueno e para o Faustão, que moram dentro da cabeça de todos nós. Tem gente que vai dizer assim, não, quando eu vou pescar, eu tô ali, eu tô presente, ali eu não penso em mais nada, ali eu vivo o momento. Outros vão dizer assim, quando eu vou jogar tênis, eu consigo desligar, eu consigo estar presente, ou seja, eu não estou operando nem com pensamentos sobre o futuro, não estou com reminiscências sobre o passado, eu estou no aqui e agora do que eu estou vivenciando. Estou pescando lá na praia, estou vendo o mar, estou sentindo o cheiro, estou sentindo a brisa, eu estou conectado com o meu corpo, eu estou conectado com o ambiente e estou um pouco livre do Faustão e do Galvão Bueno, que o tempo todo costumam atordoar as pessoas. Quem não conhece o Galvão e o Faustão é aquelas pessoas que quando a gente está preocupado com alguma coisa, a gente deita a cabeça no travesseiro e o que acontece? Então o que as pessoas fazem? Tomam remédio, dá-lhe benzodiazepínico, toma Rivotril, toma o Prazolam para conseguir silenciar. Então a grande questão, um grande mediador para a gente melhorar a nossa saúde mental, para a gente criar resiliência, para enfrentar as vicissitudes, como diria o Freud, do nosso dia a dia, ou usando uma palavra mais simples, assim, o perrengue nosso de todo dia, que a gente enfrenta, que a gente tem que dar conta das coisas para conseguir sobreviver e ficar bem, a gente precisa achar algo na nossa vida que consiga nos conectar com o aqui e agora. A gente vive um tempo de que eventualmente a gente está com o nosso filhinho de 2 anos, está com uma criança pequena, demandando o nosso brilho nos olhos, e a gente está o tempo todo aqui com o nosso chefe.
E aí o que a gente faz? A criança incomoda e aí a gente já oferece um outro eletrônico para a criança. Aí cada um fica no seu quadrado e aí as pessoas estão perdendo uma capacidade de empatizar, de se ouvir, de se comunicar, de voltar a ter uma possibilidade de ter espaço para o outro. O que é ter espaço para o outro? Os treinamentos que a gente fez aí no Setembro Amarelo, no início, eu fiz uma coisa chamada oficina de escutatória. E eu tocava um sininho e botava 3 minutos para tu ouvir uma história de uma pessoa durante 3 minutos, prestando atenção na tua respiração, prestando atenção como é que os teus pés estão no chão, e simplesmente observando que a pessoa vai falando, e quando vê essas vozes que vêm dentro da nossa cabeça, já começam a julgar. E aí que vem as coisas, não, isso é falta de Deus, isso é falta de não sei o que, isso... Então, a gente aprender, não é que a gente vai conseguir silenciar a nossa cabeça, mas pelo menos a gente não embarcar nessas ideias, não embarcar, porque o que acontece? É como a gente estivesse sentado numa parada de ônibus. E o ônibus chega e a gente não embarca, e o ônibus sai. Quando vê, chega um outro ônibus e a gente não embarca, e o ônibus sai. Assim são os nossos pensamentos. O pensamento invade a nossa cabeça. A gente está ouvindo o amigo está se queixando de alguma coisa, aí a gente pensa, foi aquela namorada que não sei o quê. O ônibus chegou, né? Aquela ideia sobre a namorada. A gente exala, a gente solta e a gente deixa aquela ideia ir embora, sem embarcar, sem falar, sem projetar, simplesmente escutar. Se vocês tentarem fazer isso, vocês vão ver que é difícil, porque a gente está o tempo todo sendo preso na nossa própria mente, nos nossos próprios pensamentos. E eu digo uma coisa, pensar é muito importante. A razão, a crítica, a lógica, isso são ferramentas muito importantes para a gente conseguir viver bem a vida. Mas a gente precisa aprender a ter um botão de liga e desliga. E dizer assim, ó, agora eu vou jogar tênis, e eu vou olhar essa bolinha, e eu vou aproveitar o jogo. Agora eu estou com meu filho, que pouco tempo eu tenho para estar, eu vou simplesmente observar. Vou aproveitar o momento. E isso é difícil. No consultório, a gente vê que isso é muito difícil para as pessoas. Então, uma coisa que eu prescrevo muito para as pessoas é Pilates 4 vezes por semana. Pilates silencioso, sem música. Simplesmente faça Pilates e naquele momento ali, presta atenção na tua respiração, no teu corpo. Só isso. Só isso. Se a pessoa consegue isso, ela vai ver que vai melhorar também a capacidade de escutar. O problema social que a gente vive, que está piorando com as redes sociais, piorando conforme cresce o nosso tempo de internet, é a gente não conseguir sustentar a nossa atenção no aqui e agora, e a gente embarcar em pensamentos, e a gente não conseguir soltar as demandas que vêm interna, porque uma questão interessante, eu sempre conto uma história de um livro que eu li também, do Amir Klink, que é aquele 100 dias sobre o céu e o mar, que ele queria muito ir navegando até a África e ele começou a projetar um barco e ele disse, poxa, para mim não virar o barco eu preciso de um calado de 11 ou 17 metros, eu não lembro bem. Daí ele disse assim, eu não vou conseguir remar com um calado tão grande. E aí que ele teve a sacada dele. Ele disse assim, a questão não é eu fazer um barco que não vire. A questão é eu fazer um barco que desvire fácil. E nas nossas questões emocionais é a mesma coisa. A gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir frustração. A questão não é a gente não sentir isso. A questão é a gente aprender a desvirar o barco. É aprender a reestabelecer o foco no aqui e agora. Porque as pessoas, por exemplo, que têm depressão recorrente, por exemplo, tem uma briga com um familiar, o pai e a mãe que já estão velhinho, falou uma coisa que toca numa ferida dela, e aí vem aquele ônibus
poderoso, né? E abre aquelas portas gigantes e ela entra naquele ônibus da ruminação e ela fica ruminando porque o meu pai isso, porque a minha mãe aquilo, porque a minha vida isso, porque... E não consegue sair. Quando vê, a pessoa ficou 30 dias naquela. Daí vai dormir, não consegue dormir. Então, isso são pensamentos obsessivos que não conseguem largar a pessoa. Aí a pessoa larga dos pensamentos como se distrai com alguma coisa assim na internet, olha uma televisão, ou enche a cara, ou faz alguma coisa para tentar se ver livre daquilo. Mas quando ela tenta relaxar, o que acontece? Vem de novo aqueles pensamentos ruminativos. E da mesma forma que o nosso bíceps, da mesma forma que qualquer músculo, os nossos circuitos cerebrais responsáveis por sustentar o nosso foco também são treináveis. E o que acontece quando a gente tenta aprender a se concentrar melhor, fazendo um pilates, lendo um livro, quiçá praticando um yoga, quiçá ainda fazendo uma capacitação e aprendendo a meditar, né? Aprendendo técnicas, então, de flexibilidade atencional, usando um aplicativo, participando de grupos de meditação, que são tão super validados pela ciência, né? Aí ela vai aprender a focar melhor. E aí quando, por exemplo, o familiar dela que começa a falar coisas que desagradam ela, ela vai perceber as sensações desagradáveis que aquilo causa, vai perceber o padrão de pensamentos que emergem, mas ela vai aprender a soltar aquilo, sobretudo se tiver um apoio psicoterápico, sobretudo se essa pessoa fizer atividade física, psicoterapia, aí ela vai conseguir ter uma capacidade de escuta compassiva e perceber assim, olha, esse meu parente que eu também amo tanto, mas que é tão problemático nesse sentido, essa pessoa é do jeito que é. Ela conseguiu fazer o melhor da vida, sim, e aceitar melhor o pai e a mãe, aceitar melhor a esposa, aceitar melhor os filhos e não embarcar tanto em pensamentos ruminativos e ter um olhar compassivo, né? Ter compaixão o suficiente para ver assim, olha, aquilo pode até, né? A família é uma coisa que toca na gente, toca em pontos. Quanto mais próxima é a pessoa, quanto mais a gente ama, maior a capacidade que ela tem de fazer virar o nosso barquinho. Mas se com psicoterapia, atividade física, melhora da nossa capacidade atencional, a gente percebe que o barquinho virou e a gente aprende com a terapia, por exemplo, estratégias de desvirar o barco, a nossa vida melhora muito. Então, a questão simples, em termos de a gente melhorar a nossa vida, no sentido de saúde mental, é a gente melhorar a nossa capacidade de flexibilizar a nossa atenção. E vejam que eu já me viciei em notícia, por exemplo. Eu fiquei muito de ver notícia na internet, ver o que está acontecendo e ver, tentando me informar para tentar achar a melhor solução. Isso também pode ter a sua validade, mas quando isso se torna um vício, quando isso se torna compulsivo, quando vê nos últimos 6 meses tu passou várias horas só vendo notícia ruim. Aí eu pergunto, 6 meses disso, aí quando a gente olha retrospectivamente para trás, a gente vai ver que o filme que a gente montou na nossa cabeça foi um filme muito difícil de assistir, porque o filme que a gente passa na nossa cabeça, a gente é o editor e depende da edição que a gente dá. E eu não digo aqui para as pessoas serem poliana, eu não digo aqui para as pessoas essa questão assim da positividade tóxica, no sentido de que vamos ser positivos, vamos simplesmente olhar o lado bom. Não é isso. É inclusive, como nos disse o Heidegger aí, o filósofo aí dos anos 30, que teve tanta contribuição, a gente precisa entender que a vida de fato acaba, que a vida acaba rápido, que as pessoas que a gente ama, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ter com aquelas pessoas. Então o Heidegger, ele nos disse o seguinte, que da noção da finitude nasce
o cuidado. Quando a gente entende de fato a fragilidade da vida, a gente também fica mais atento aos momentos, às vezes, muito ricos que a gente tem com os nossos avós, com os nossos familiares, que quando vê, a gente passa o final de semana junto, mas passa, na verdade, separado, porque cada um está um pouco no seu quadradinho. Então, e assim, ó, dizendo tudo isso, tá? Num sentido assim, ó, eu fiz algumas formações, fiz nos Estados Unidos, fiz na Espanha, e depois a última que eu fiz foi no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, capacitação no cultivo do equilíbrio emocional, que são aprender para ensinar as pessoas técnicas de flexibilidade, de ensinar as pessoas a focar a atenção, ativamente relaxar o corpo, que essa é toda a onda da atenção plena, do mindfulness, né? E que eu não quis puxar tanto para isso para dar uma ampliada, porque de fato sentar e meditar, a gente precisa estar pelo menos fazendo atividade física, senão a pessoa de fato não consegue. Então, o que eu digo é, achem um esporte para chamar de seu, saibam com clareza o que vocês fazem para conseguir ter ilhas na semana, 3, 4 vezes na semana, 1 hora de momentos onde vocês consigam se conectar com aqui e agora e silenciar um pouco as ânsias pelo futuro, as reminiscências do passado e simplesmente aprender a desfrutar do aqui e agora. Muito obrigado. Mais uma vez, agradecer imensamente o Dr. Rodrigo Rosa Silveira, a doutora Amanda Montalvão Veloso e a doutora Soraya Carneiro Carvalho pela disponibilidade em participar do nosso evento, pela simpatia, pela clareza da exposição das ideias. Eu quero deixar muito clara a minha satisfação e minha felicidade de ter acompanhado todo esse evento, ter podido fazer a mediação. Eu não me recordo de ter participado nos últimos tempos de uma mesa, de um diálogo tão rico, e tão consistente quanto esse que nós tivemos aqui hoje.